Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos falar sobre a importância da massoterapia para o público feminino. A massoterapia engloba tanto a parte emocional quanto a parte física do nosso corpo. Para a gente abordar um pouquinho mais sobre os benefícios que tem no nosso corpo e para a mente, está em nosso estúdio a Marta Gris, que é massoterapeuta há 20 anos, né? 20 Estava me anos. dizendo que completa 20 anos esse ano aqui nessa área. Seja mais uma vez bem-vinda Muito obrigada. aqui no nosso programa. E vamos falar um pouquinho dessa área que para ti é o teu ganha-pão, como tu acabou de dizer, né? Exatamente. Aham. Então é um prazer novamente estar aqui, né, compartilhando dessa experiência de vida, né, e desta vez falando sobre o trabalho que eu me sinto super bem, né, como quando se diz, quando você ama o que você faz com amor. E há 20 anos eu trabalho com amor, né, cuidando do ser humano, cuidando da pessoa, cuidando da essência que habita em cada ser. E para mim a massagem é digno, né, de uma vida plena, de uma vida em que tu contempla não só o físico, mas também o emocional e também o espiritual. Uhum. Então, a massagem não é simplesmente aplicar uma técnica que vai envolver o toque físico para trabalhar o osso, ou seja, a musculatura, os nervos, mas sim, é um toque onde a gente vai trabalhar a questão da cura emocional, da cura espiritual também. E toda dor tem um motivo, né? Então, quando a pessoa vem até mim, primeira coisa é ser acolhida, Uhum. né? Saber a história da pessoa, saber o que ela traz, qual é a queixa, qual é o motivo que faz com que ela está ali, qual é o motivo, o que se passa por trás de tudo isso. Então, esse é um grande trabalho que eu realizo. Me sinto super satisfeita com isso, né? Há 20 anos, né? E agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. Marta, eu tô com uma frase aqui que eu queria ver a tua opinião sobre ela, tá? A massagem é muito mais do que um momento de relaxamento. É uma prática milenar que utiliza o toque como uma ferramenta terapêutica para cuidar do corpo, da mente e das emoções. Engloba tudo que tu já estava falando aí, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, ó, o ser humano, na sua essência, né, somatiza as emoções. No dia a dia nós vivemos, né, diante dessa correria e tudo mais, né, e temos toda a nossa história de vida, a nossa história familiar, né, e consequentemente nós também, a gente traz no nosso genes, no nosso DNA, também todas essas emoções dos nossos antepassados, das nossas vivências. Como eu digo, tem muitas pessoas que às vezes acabam carregando correntes, né? Uhum. Arrastando correntes. Ou seja, seja situações mal resolvidas, seja mágoas, seja ressentimentos, situações que ficam ali camuflando, né? E aí vem o corpo físico para manifestar essa dor, né? Então toda dor, como eu dizia antes, ela tem um motivo, Uhum. seja emocional, seja espiritual, né? Então a dor, quando a gente percebe no lado direito, é a dificuldade que a pessoa tem de relacionamento com a mãe, ou seja, com o feminino. E Uhum. toda dor que é somatizada no lado esquerdo da pessoa é a dificuldade de relacionamento com o masculino. Ou seja, quem é o masculino e quem é o feminino? Já falei antes, Uhum. feminino é a mãe, masculino é o pai. É a nossa essência, a nossa base. Sim. Então, quando a gente está em harmonia com o pai e a mãe, consequentemente, a gente está em harmonia com o todo. Aí tu pode me dizer, mas Marta, eu estou em harmonia com o pai e a mãe, tipo, a minha lembrança da infância, da gestação, tudo ok. E ainda eu tenho algumas dores. Que dores são Uhum. essas? Aí tu vai analisar sobre a tua relação com você mesmo, ou com o círculo de Com o teu influência, cotidiano, com né? o teu cotidiano, ou o teu ambiente de trabalho, Uhum. né? Então, assim, tudo isso influencia para que a gente possa sentir-se bem, plena e realizada, né? E Então, não adianta, o corpo vai refletir o nosso emocional, né? Dali a pouco surge uma doença lá que tu nunca teve na vida exato. e do nada tu descobre aquela doença ali vem de algumas situações que a gente tá engolindo e não tá conseguindo colocar para É, os fora, sapos né? que se engolem o dia a dia, É. né? Como você diz, quando tem uma frase bem interessante, quando a boca cala, o corpo O fala. corpo fala. É a somatização das nossas emoções. Então, geralmente, assim, aquela identificação, né? Fazendo a ficha da pessoa, né? Que dor é essa? Então, mais ou menos, a pessoa já tem uma noção do que pode ser e com quem está Uhum. relacionado. Então, por isso que a gente diz, não é simplesmente um toque. Todo toque, ele é curador.
todo toque físico, mas é muito mais, é um toque profundo. É um toque da fala, ou às vezes do silêncio, porque através do silêncio também se fala, Sim, né? com Então certeza. também acontecem curas. Então, assim, quando você permite a gente perceber, mesmo nesse cotidiano, no corre-corre do dia a dia, a gente dá um momento para a gente sentir o nosso corpo, relaxar, perceber, porque naquele momento do silêncio que tu faz, você faz uma retrospectiva da tua Uhum. vida. No momento que tu deita para descansar, é aquela hora Tipo que aquela sensação vem de, várias coisas, né? agora eu cheguei aqui, Uhum. né? Aí relaxa. Aí lá pelas tantas, tem pessoas que dizem assim, eu não sei, não sabia que eu tinha essa dor. Eu nem percebia. E aí eu vou conversando, mas essa dor, de onde é que vem? Tão logo a pessoa já identifica Uhum. aonde está essa dor, ou do que é essa dor. Não necessariamente a pessoa precisa verbalizar. Sim, Muitas vezes a pessoa somente pensando, já tão logo identifica o já que que é. elimina, né? E daí já consegue trabalhar para poder melhorar. É Então, interessante porque lá vem os suspiros, né? uhum. Né? Tipo, o que acontece? A somatização, alguma coisa que ficou ali engasgado, né? Como se diz, os sapos que se engoliu. Uhum. E se Então, você não parar para pensar nesse tipo de coisa, tu não vai conseguir descobrir do que é que tá vindo aquilo ali, exatamente. né? Até esses dias eu estava lendo um artigo na internet que a autora falava que a mulher tem muito de não descansar. Aí eu me Uhum. sinto culpada porque eu sentei ali para descansar um pouco e tem muita coisa para fazer. Se você não fizer isso, você não vai conseguir É, raciocinar e pensar sobre tudo isso, e eu né? sou prova disso porque eu venho de uma família, né, de origem italiana, e ao mesmo tempo a mãe sempre exigia disso, né? Tipo assim, tem que Uhum. trabalhar, tu tem que estar sempre fazendo algo. E eu estou me disciplinando, né? Mesmo com 51 anos, eu tenho que também reaprender que eu também mereço descansar, eu Uhum. também mereço sossegar, relaxar, se permitir, É, né? e é muito importante a gente pensar por esse lado também, né? Com certeza. Marta, então vamos lá. O que que é a massoterapia? Então, Como que ela entrou na tua vida? olha, entrou há 20 anos, exatamente por eu observar o meu pai. Né, foi uma opção. Eu antes trabalhava numa instituição que também trabalhava com pessoas, mas assim, o brilho dos olhos dava quando eu percebia que o meu pai, pelo dom do trabalho de arrumar destroncaduras e tudo mais, ele fazia isso com tanta perfeição, com tanta sutileza, né, Uhum. com tanta harmonia. E o pai nunca fez curso, né? E naquele período, então há 20 anos, acabei buscando um profissional que trabalhasse isso, né, tipo, para mim. E na época foi até, levei para a Tata, né, uma Uhum. Tata que cuidava das minhas meninas. E aí, conversando com a pessoa, ele me disse, não, mas existe esse curso, assim, assim, assado e tal. Caraca, aquilo despertou em mim uma vontade, eu vou conhecer. Então, logo no mês seguinte, já comecei a fazer o curso, né, e de lá para cá, busco sempre fazer autoconhecimento e tudo mais. Então, quer dizer, é uma busca constante. Não que seja somente um curso profissional Uhum. único. Aquilo foi a porta de entrada para descobrir o horizonte que é Que é uma o área ser humano, né? é uma área que tem que estar sempre buscando Tem que estar sempre buscando. conhecimento, né? É. Porque Então, nem todas as técnicas que a gente aplica, tu aprende. Tem cada profissional. Hoje em dia existem técnicas diferentes, né? uhum. Isso é louvável nesse sentido. Até, inclusive, vem pessoas para mim que eu percebo que aquilo é o meu limite, né? Então, tão logo eu já indico pessoas. A gente trabalha em Uhum. parceria também com outras pessoas. Ó, sei que a fulana é tal, o fulano trabalha isso, sugiro que você vá até ele. E é importante ter essa visão, né? Porque vai uma pessoa ali, tu vai tocar na pessoa para melhorar e tu tem que saber o que que tu tá fazendo, né? Porque Com senão certeza. vai estragar, digamos assim, né? É, O que não tava exato. precisando de Então tem que tratamento, né? saber o que fazer. Não é a questão do toque, ou toque sutil, ou um toque um pouco mais preciso, né? Mas tem que ser um toque, como eu sempre digo. Acho que tem um detector na pontinha dos Uhum. dedos, né? Aí tem pessoa que diz assim, teus dedos é um dedinho de ferro. Uhum. Mas ao mesmo tempo é a sensibilidade que você tem simplesmente pelo toque, né? Porque Isso é cada tão. pessoa tem um tipo de sensibilidade, né? Com certeza. E aí tu vai aguçando outras questões, né? Daquilo que te dizia sobre a questão da somatização, da linguagem do Uhum. corpo, né? Então a gente vai abrangendo esse conhecimento, esse leque. E quais que são os tipos de massagem que você faz atualmente? Qual que é o mais procurado? Então, Amanda, você aprende várias, digamos assim, várias técnicas, né?
Eu não aplico especificamente, eu só faço drenagem linfática, eu só faço a massagem terapêutica, eu faço a modeladora, ou enfim. Eu apliquei, tenho conhecimento de todas, como eu digo, coloca um liquidificador, né? E Mistura a pessoa tudo. vem, e aí eu trabalho aquilo que a pessoa precisa. Muitas vezes é energizante, muitas vezes é saber ouvir, né? Ou seja, dar ouvido, ouvir a pessoa. Muitas vezes é um toque mais que a pessoa precisa realmente em função da dor, né? Mas a menina dos olhos, como eu digo, é a massagem terapêutica. Então, eu gosto de trabalhar a massagem terapêutica com esse feeling, assim, mais ligado à questão da energização, né? Trabalhar a parte espiritual e a linguagem do corpo. E é muito importante isso, né? Porque hoje em dia a parte espiritual e a parte É a essência, mental né? é a essência, e uma vez parece que não era tão tocado nesse É. assunto, né? Eu sempre comento assim, a dor é uma somatização, então, que ela começa primeiro num bloqueio a nível espiritual, que é o nosso acreditar, que é a nossa fé. Aí ela vem para o aspecto emocional, que é o nosso sentimento, né, que é as nossas relações. Não resolvido nesses âmbitos, ela vem para o físico. É como quem diz, a dor está aqui, é isso que me dói. Aí quando tu diz, mas por que essa dor nos teus braços? Né? Porque é a ambição, é o desejo de querer abraçar o mundo. Calma, Aquela sensação de peso de vez em quando, né? porque digamos, aquela questão do excesso de responsabilidade, né? Os ombros. Então, cada dor tem uma manifestação do que é a nossa somatização, do que pode ser. Nesse período agora de inverno que estamos vivendo, né? A gente acaba atrofiando o corpo, a gente acaba tensionando em virtude do frio, Sim. né? Que a gente acaba não relaxando. É automático, né? Não permitindo, né? Tanto deitado quanto tá sentado. Quando você vê, você tá numa posição ali que Toda tensa. toda tensa. E no meu caso, no trabalho que eu desenvolvo, independente da temperatura, quente ou frio, eu sempre tenho pessoas atendendo. Então, quer dizer, como eu digo, se a pessoa não vem pela dor, ela vem pelo amor. Quando a pessoa se conscientiza de que tem que ter um cuidado com a vida, com o teu ser, a pessoa tem uma regularidade no sentido da frequência, né? E tem aquelas que vêm tão somente quando tem dor, e a gente tem que respeitar. Mas a gente vai conscientizando. Você precisa ter um cuidado com você mesmo, você precisa ter esse auto-amor, e esse auto-amor é de vez em quando você fazer isso. Por isso que acaba a agenda também estando meio que sempre lotada, né? Que a gente acaba conscientizando a pessoa da importância de fazer isso, né? E ainda tem pessoas que têm um certo preconceito, né, com essa Existe, parte e é da incrível, massoterapia, tu né? falava da questão das mulheres, inclusive tem mulheres com preconceito, né? Quando tem um local lá que tira, né, para despir, tem um espelho. Aconteceu uma situação bem, bem pitoresca de uma mulher. Ai, tu tem esse espelho, eu tô me vendo. E eu, né, tipo, eu não gosto de olhar para o meu corpo. Para te ver o quanto ainda as pessoas têm um certo E bloqueio, um como que certo tu lida receio. numa situação dessas? Não, eu vou conscientizando a pessoa, mostrando o lado bonito do ser como ela é, né? Porque ela tá vibrando numa energia ou numa situação que ela não está de bem consigo mesma. E aí, através do diálogo e através do toque, né, da massagem, é possível liberar tudo isso. Consequentemente, já vem uma emoção, vem um choro, né, que está retido, vem uma lembrança, alguém desprezou lá na infância, né, enfim, todo ponto que a gente tem de dor no corpo é um gatilho de alguma somatização, de algum sentimento que está ali bloqueado. Que Né? tem que refletir de alguma Que tem forma, que né? refletir. E por isso que a gente diz, quando a boca cala, o corpo fala. O corpo fala. Se a pessoa expressar esse sentimento e liberar esse corpo, que está às vezes tenso, às vezes está faltando o quê? Tem muitas pessoas pelo fator do sedentarismo, né? Ou não tomar muita água, a questão da má alimentação. Tem vários fatores que nos prejudicam. Porque tudo aquilo que eu penso, então logo eu sou e eu busco. Então, se eu penso algo positivo, se eu acordo de manhã, no meu despertar pela manhã, agradecendo, dando um bom dia, independente se está quente ou frio, né? Mas independente se eu tô legal, mas assim, motivar isso para que esse dia seja legal, seja gostoso, consequentemente eu também vou procurar me alimentar de coisas boas, saudável. Um pouco da lei da atração, né? Também.
várias coisas que vai atribuindo para isso, né? Porque lá pelas tantas, pô, tem pessoas que vêm lá, como eu digo, tomou de manhã vinagre com limão, claro que não Sim. são azedas, né? E aí lá pelas tantas, diz assim, ó, o relato, me pergunta onde não dói, né? São pessoas extremamente negativas, são pessoas que estão assim de mal com a vida. Aí tu pergunta o que tu faz para você se sentir bem, que você sinta prazer. E a pessoa pensa assim, poxa, sentir prazer, né? Então assim, é viver, porque nós estamos nessa vida de passagem. Sim. E é rápido. Quando a gente vê, é sexta-feira. Quando a gente vê, é sexta-feira. Ou quando a gente vê, é noite. Quando a gente vê de novo, já é noite, né? Porque a gente entra num piloto automático, né? E tem passado tudo tão rápido que tu não consegue mais ver. Tu se perde no decorrer, né? A gente já tá no final de junho, já tá terminando o ano, metade do ano Então é praticamente, Natal. né? Então é Natal. E o que você fez? Aquela pergunta tão, tipo assim, Aham. caraca, né? Tá passando muito tempo. Então, assim, se a gente realmente apreciar cada momento, e aí, quando eu pergunto para as pessoas, quando deito na cama, na maca, eu digo assim, faça 3 respirações profundas. A pessoa, não, 3 respirações profundas, né? Do inspirar, segurar, E sentir, expirar. soltar. Ou seja, eu estou aqui, presente, no aqui e agora, né? E é muito, por exatamente viver nesse piloto automático. Quando você deita, quando você para ali, tu tá o corpo parado, mas a tua mente tá buscando. Aí eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer. Aí ela pensando, ei, respira novamente. Aí a pessoa percebe através dessa respiração, dessa conexão com a tua própria essência, com o teu eu. Porque afinal de contas, nós estamos morando nesse corpo por um tempo, né? E ele adoece porque muitas vezes nós deixamos a desejar com tudo aquilo que eu falava antes, né? Os más cuidados, né? Tipo assim, até a questão de pensamento. Não parar para dar essa respirada funda e pensar nas situações, né? Exato, né? Fazer com que a vida seja mais leve. Viver com mais leveza. E é a gente que tem esse poder, né? E é a gente que tem esse poder, né? E habita em nós, isso. E habita em nós. E eu acho que às vezes é muito difícil a gente enxergar esse tipo, né, de enxergar que é a gente que pode mudar alguma situação, né? Com certeza, com certeza. E é interessante porque cada atendimento, ele é único, é diferenciado. Até quando eu comemorei os meus 50 anos, na festa dos meus 50, que tive o privilégio de reunir a minha família e também algumas dessas pessoas, porque a gente acaba fazendo amizade, né? Acaba entrando na história da pessoa, acaba, tipo assim, vivenciando, né? Fazendo essa amizade que é tão bonita, é tão recíproca. Então, eu até dizia assim, das pessoas que ali estavam, e cada uma que me procura, tem a sua individualidade, né? E lá é um trabalho também de respeito, de ética, né, profissional, de cuidado. O que ali fala, ali fica. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, a pessoa sai, mesmo que ela tenha vindo carregada de situações energeticamente falando, digamos assim, pesadas, tensionadas, ela saiu também, liberou e levou embora aquilo que ela tinha. Mas, ao mesmo tempo, é interessante essa colocação de que ela saiu, esqueço daquilo que ela falou. Né? Não sei se isso foi no hábito, no dia a dia de tantas pessoas que a gente vai trabalhando e atendendo. Sim. Quando a pessoa retorna, eu lembro daquilo que a pessoa, a situação que estava. Eu pergunto, e aí? Por quê? Daí eu me dei conta, é você estar presente na conversa com aquela pessoa. Você acaba entendendo aquele ser. Aí, na medida que a pessoa vai, mesmo que depois acaba orientando, ao retornar, eu vou lembrar daquilo que era. Porque senão tu já pensou a carga de informação que fica. Né? Porque tem pessoas que não conseguem desligar do trabalho assim. Ou criam dependência, né? Tem pessoas que criam dependência, me atenda e tal. Não, tu tens que seguir com as tuas próprias pernas. Agora vai fazer o exercício físico. Teu corpo tá pedindo para você tomar mais água. Teu corpo tá pedindo para você perdoar. Teu corpo tá pedindo para você viver mais tranquilo. Te organiza, respira, relaxa, né? Tenha calma. Tenha calma,
né? Nos dias de hoje. Às vezes é impossível, mas a gente tem que ter calma, né? Tenta. É isso aí. E tem algum mito, Marta, que tu pode esclarecer, que tu já ouviu falar sobre a massoterapia? Existem profissionais e profissionais, Uhum. né? Essa questão do mito, dizer, a massagem é luxo, a massagem é besteira, a massagem é... Não, bem pelo contrário, né? A massagem é extremamente necessária. Por isso que diz, depende de cada profissional que vai abordar esse tipo de atendimento, né? Então, eu me baseio por mim. Eu olho a pessoa num todo. E não só atendo mulheres, como também atendo homens. Então, assim, independente é olhar profissional para aquela pessoa, né? Ver aquela pessoa na sua divindade, no seu todo, né? Que não envolve aquilo que eu dizia no começo, não envolve somente músculo, nervos e ossos, mas lá dentro dela habita um ser de luz. Como eu digo, que é capaz de amar e de ser feliz, né? Que é capaz de transformar a sua vida. Independente assim, ó, tem escolhas e todo dia nós temos escolhas. Então, o mito que tu diz, nesse sentido, tá muito na cabeça das pessoas, né? É o se permitir. Tem pessoas realmente que não gostam de toque, né? E a gente tem que respeitar. Sim. Então, assim, mas se tu vai entender esse ser humano, tem alguma situação que talvez aconteceu lá de abuso na infância, Que causou esse que causou bloqueio. esse bloqueio. Então, quando você entende o porquê disso, você vai conseguir ajudar a curar essa pessoa. Tudo é um processo de cura, né? Então, essa busca, essa evolução que a gente busca no dia a dia, né? E Marta, tem alguma técnica simples que tu possa dizer para nós de automassagem para aliviar a tensão do dia a dia? Uma técnica bem interessante é sacudir o corpo, né? Talvez a gente pode fazer aqui, mas enfim, é ficar em pé e é sacudir o corpo, né? Não batendo o calcanhar, mas é só sacudindo o corpo, mexendo, né? Porque vai fazer com que haja toda a circulação melhor, o sistema linfático melhora, né? Porque o nosso corpo é composto de mais de 70% de água. Se ele é composto de água, a gente vai precisar de água para limpar os órgãos. E se água parada, o que acontece? Apodrece. E eu sempre pego esse exemplo para as pessoas assim. Quando as pessoas vêm inchadas, quando as pessoas estão obesas, quando as pessoas estão com dor, isso gera uma inflamação no corpo, né? Até porque o excesso de açúcar, de farinha, né? Ela causa inflamação no corpo. Então, quando as pessoas estão infladas, elas estão irritadas também, né? Estão com muita dor no corpo. Quando eu comento assim, comece a sacudir o teu corpo, comece a se mexer e comece a tomar mais água. Pegue um tanquinho da roupa, que tu vai lavar tua roupa, coloque aquela água e lave a roupa a semana toda na mesma água. As pessoas dizem, não, é impossível, a roupa vai ficar suja, vai encardir. Digo assim, é o teu órgão interno. Se a gente não ingerir água, né, o equivalente, se a gente não movimentar o corpo, consequentemente a gente vai começar a adoecer os nossos órgãos pela falta de reposição de água. Se 70% a gente centrifugar o nosso corpo, os 30% vai ficar. Então, quanto mais água, quanto mais movimento, melhor. Então, por isso que quando tu pedia, qual é a técnica? Sacudir o corpo. Sacudir, relaxar, jogar para um lado, jogar para o outro, alongar, né? E essa é uma dica importante para que as pessoas possam, digamos assim, não atrofiar nesse inverno, né? Tanto que até fisioterapeutas dizem, né, quem trabalha muito tempo sentado é interessante a cada 1 hora, 2 horas dar uma levantada, alongar, caminhar. Se a gente observar a natureza, por exemplo, né, os animais nos mostram isso. Eu pego o exemplo de gato e cachorro, né? Eles acabam fazendo alongamento. Eles estão sentados, estão deitados, eles esticam o seu máximo, né? Para depois se exercitar. E nós, seres humanos? E a gente não faz isso, né? Acordamos, jogamos as cobertas para um lado e viramos, né? E vamos, no impulso, levantamos. Aí eu digo, não,
É desde esse primeiro hábito da manhã, o acordar, o despertar, que é o agradecer, que é o alongar, que é você girar teu corpo de lado, é o teu cotovelo, é a tua mão que vai levantar a Uhum. coluna. Eu sempre digo que depois tu vai aprender quando você já entrou nos 80, né? Nos 50, nos 60, nos 70, aí tu vai lá no médico, o médico vai te dizer, ó, para te levantar da cama tu tem que virar de lado. Uhum. Tá, mas por que que tu não pode ter esse hábito desde... Antes, é. Exato, desde jovem, né? É bem interessante porque tinha um senhor, e um dia ele veio fazer a massagem e ele disse assim, ô Marta, como é mesmo que eu tenho que levantar? Disse, não, na minha frente não, tu não tem que demonstrar para mim, né? Mas é no teu dia a dia que tu Sim. tem que fazer isso, né? Então, a gente dá a dica, a gente orienta, Uhum. né? Aquilo que eu digo sempre às pessoas, se você colocar em prática 1 ou 10% daquilo que a gente conversou aqui, ótimo, já é um começo, Uhum. né? É que nem você jogar uma pedrinha na água, né? A pedrinha foi, formou ondinhas. As ondinhas vão e vêm, ou seja, você coloca em prática ou não, entende? Então, assim, a nossa mente é isso. E tudo começa a partir de uma mudança de hábito no dia a dia. E Né? às vezes é tão difícil a gente decidir ter essa mudança de hábito, né? Exatamente. Que quando a partir do momento que você decide, tu pensa, meu Deus, mas não era o bicho que eu tava pensando que era, né? Se você vai analisar o todo assim, ai, é muita coisa. Alguém já disse, meu Deus, é tanta coisa para nós mulheres fazermos. Sim, mas assim como a gente faz essa muita coisa que a gente monstrualiza, a gente precisa começar a se organizar de forma Uhum. simples. Tudo é possível, né? É quando a gente começa a ter controle das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Então, é um aprendizado. Não existe manual de instrução, Pra né? nada, né? Para nada. Mas é interessante até nós te colocar um pouco essa questão, quando eu falava de sentimento, né? Uhum. É, toda pessoa que tem dor de cabeça em excesso é preocupação em excesso, né? E toda pessoa que tem, por exemplo, assim, problema nos pulmões é excesso de tristeza. A questão as pessoas que têm problema de fígado é raiva contida, né? As pessoas que têm problema no rim são medo. Então, quando a gente começa a observar esses sentimentos ligados aos órgãos, Uhum. a gente vai entendendo o que está por trás disso. O que a pessoa alimenta, digamos assim. E tudo reflete, né? Quando a pessoa, por exemplo, assim, tem dor de estômago em excesso, é angústia. O estômago está ali só para Uhum. receber, digamos assim, o alimento. E aí, aí ele recebe o alimento. E aí depois ele distribui para os outros órgãos fazer as suas partes. Mas aquela história, o que que eu não estou aceitando, o que que eu não estou querendo receber. Aí que tem as dores do estômago, né? Uhum. Quando isso acontece e você se fazer essa pergunta, é bingo, né? Tipo assim, faz a pergunta para a tua dor. O que você está querendo dizer para mim? Então, assim, a resposta vem, mas ela vem não na agitação. Uhum. Ela vem no teu silêncio, quando você realmente silencia, quando para. Porque assim, a dor tem uma explicação de uma simples gripe, que é que o teu corpo está pedindo um tempo para você parar, para você se reorganizar, até um câncer Uhum. fulminante, né? Tudo tem uma explicação na linguagem do corpo. Então, quando a gente entende esse nosso corpo como uma essência, e todos nós estamos, como eu dizia antes, arrastando correntes, Uhum. situações, mágoas, lembranças, né? De pai, de mãe, de irmãos, né? A vivência, relacionamentos. É várias coisas que nos abrange, né? Então, para aí, eu estou fazendo as coisas por mim Ou ou pelos pelos outros. outros? E aí, se você observar, a maioria das pessoas vivem para satisfazer Uhum. os desejos e as vontades dos outros. É. E eu tenho pego muitas mulheres, conversado com muitas mulheres nesse sentido, né? Quando eu dizia, o que que tu faz por você? Ah, Não sei, tá? né? Vem um vazio, É. né? Não, porque eu tenho que cuidar do meu filho, que eu tenho que cuidar do marido, a casa, trabalha. Tá, e você? E aí eu lembro daquela música de Ivete Sangalo, né? Que diz assim, claro que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Uhum. Mas que utopia isso, né? É. Já pensou um dia chegarmos nessa realidade assim? Uhum. Realmente nos priorizarmos, né? É. E até a gente conversava num outro programa ali sobre no Dia das Mães a questão
que a mãe é uma pessoa que sempre acaba se deixando de lado para ficar em favor dos filhos e da família, Uhum. né? Então, além de ser mulher, ter toda essa angústia de querer fazer tudo, dar tempo de tudo, entra nessa questão também, né? Exato, né? A mulher é aquela velha história assim, depois que você é mãe, você tem um outro olhar, né? Você acaba anulando, às vezes, um pouco o lado mulher Uhum, em função do outro. Mas depois, com o tempo, você percebe que as tuas crias também estão exercendo esse papel tranquilo, né? E aí você começa a voltar a se olhar para si, uhum. né? Tipo assim, isso é uma experiência própria. Sim, Ah, mas é interessante isso, é né? interessante. É. Marta, tu atende mulheres que te procuram com dores relacionadas ao ciclo menstrual? Questão hormonal, pós-parto? Sim, 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 todas. Já na identificação a gente já percebe o que que pode ser, né? Uhum, E aí, tão logo, eu também já solicito, olha, é interessante você ter os teus exames periódicos, né? Até oriento para que a pessoa vá fazer uma consulta, para que a pessoa também busque observar como é que tá as vitaminas, né? Porque na falta da vitamina D, é, repercute muito, né? No sentido, uhum, tanto a B quanto do complexo B, do B12, né? Então, assim, peço para que a pessoa dê uma olhadinha nessa questão da tanto hormonal quanto as vitaminas, uhum. que às vezes o corpo tá padecendo em função de falta de vitaminas e tudo mais, né? Sim. Que é aquilo que a gente dizia, o alimento é nós alimentamos as nossas energias e ao mesmo tempo as vitaminas através da cor dos alimentos que nós ingerimos no dia a dia. Se o nosso prato é colorido, que tem que ter no mínimo 5 Uhum. cores, então, consequentemente, a gente também está ingerindo de uma forma equilibrada. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, como eu dizia antes, com o excesso de açúcar, excesso de farinháceo, né? E excesso de sal, né? Que isso acaba inflamando o nosso corpo. E tomar água, né? Que É essencial, é essencial, né? é E é uma essencial. coisa que as pessoas, eu digo por mim, a gente não toma a quantidade correta, Não. né? Especialmente agora no inverno, né? Tipo assim, estamos na estação do inverno, é frio, né? Uhum. Então, e a tendência é a gente inchar mais. E o que que o corpo entende? Ah, não tomou, vai inchar, vai reter a retenção de líquido. É não deixar fluir a vida normal. Então, Uhum. alguma coisa não está fluindo legal. Então, consequentemente, eu também acabo não ingerindo água. Tudo tem a ver a questão da minha forma que eu estou pensando e agindo, dos meus sentimentos. Uhum. Ah, mas aí eu vou dar desculpa, tá frio. Coloca uma água morninha, É, né? E tem que deixar a água, digo assim, a garrafa da água, de uma forma visível, em que porque você senão vá, enxergue, né? Porque se deixar pela tua, digamos assim, quando der vontade, é sinal que o teu corpo você já não está vai com tomar. É. deficiência. Né? Então, o Uhum. corpo já está com deficiência e, consequentemente, o teu corpo já está precisando urgentemente de repor, né, essa quantidade de água que é necessário. Marta, Hum, e quais que são as tuas técnicas preferidas? é a massagem terapêutica. A terapêutica. A terapêutica com a energização, né? Então, essa é a menina dos olhos. A menina dos olhos. Uhum. E o que que você diria para alguém, Marta, que nunca fez uma massagem, mas tá com aquela pulguinha lá na cabeça, diz, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Eu sempre digo assim, se permita se conhecer. E nada melhor do que a própria massagem, que ela já é uma porta de entrada, mesmo que alguém esteja tocando, né? Uhum, Todo toque, ele é curativo. Então, existem vários profissionais, né, que atuam nessa área. Então, assim, eu sempre comento assim: vem, conheça a minha massagem, mas também vai e se permita conhecer outras massagens. E, às vezes tu vai se identificar com outro uhum. profissional, ótimo, né? Então, independente, se permita, né? Tu vai perceber assim a grandiosidade, a cura, a leveza, o bem-estar, né? Os vários benefícios que a massagem proporciona, que é a questão da circulação, eleva o sistema imunológico, né? Elimina todo o líquido retido, destensiona, né? Uhum. Se tem algum tensionamento, né? Equilibra, quer dizer, é um equilíbrio do todo, né?
Então, eu diria assim, você permita, faça para depois você perceber o quanto estava deixando. Por que não comecei a fazer isso antes, Vai se né? arrepender de não ter feito Por isso antes. que eu disse assim, quando a pessoa não vem pela dor, quando vem pelo amor, vem pela dor. Espero que quando me procurem, como eu sempre digo, me procurem por amor, né? E não pela dor. Aí quando a pessoa vem pela dor, eu sempre digo assim, ó, o ideal, né, é que tu faça 3 massagens próximas quando tem dor. Porque as células têm memória. E as memórias, elas estão registradas o quê? No enrijecimento muscular ou do nervo, enfim, depende da situação. E aí depois tu vai no segundo toque, na segunda massagem, a gente anota. A gente anota já a diferença na primeira massagem, no primeiro toque. Mas quando a pessoa tem digamos, esse músculo muito enrijecido, alguma dor muito localizada, já no segundo momento já percebe que não é mais aquela dor. Opa! Então a gente vai exatamente ver onde é que está a causa daquilo. E a terceira massagem já é aquela massagem já de harmonização. Então, na verdade, a pessoa percebe a diferença. Aí, após isso, eu digo, olha, o ideal é que você faça a cada 30, 40 dias. É isso que eu ia te perguntar, qual que é o tempo ideal para... Depende de cada situação, né? Tem pessoas que atendem semanal, tem pessoas que é quinzenal, tem pessoas que vêm mensal. Como eu digo, quando elas vêm pelo amor, elas vêm a cada 30, 40 dias, né? Tipo assim, o cuidado, né? Sempre ter um cuidado. E tem aquelas que fixam o horário. Não, eu quero me cuidar, eu quero fazer um acompanhamento contínuo, né? Aí com essa pessoa a gente vai trabalhando coisas bem específicas de cada um, né? Do que cada um traz. Às vezes uma emoção retida, às vezes uma preocupação, às vezes ali é uma forma de, digamos assim, expressar algum sentimento, manifestar que não está legal no trabalho, né? E incrível, sempre tem uma orientação para aquela pessoa, né? E quando a pessoa retorna, que nem você falou, já nota a diferença, né? Percebe a diferença. Tanto emocional quanto no corpo, né? Exatamente, né? Porque assim, é uma ligação. Na medida que você conecta aqui, o corpo já vai dar a resposta ideal, digamos, o equilíbrio ideal, né? Basta enxergar, né? E basta sentir e tocar. Marta, tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar, que a gente não tocou no assunto, de repente? Olha, primeiramente agradecer, né? Acho que por essa oportunidade e dizer que há 20 anos que atuo, né, aqui em Lagoa, não só aqui em Lagoa, mas também na região, também atuei em várias, mas agora estou somente atuando aqui. Tenho várias crias, como se diz, já proporcionei para que outras pessoas também conhecessem esse trabalho, já organizei alguns cursos nesse sentido que também outras pessoas pudessem estar desenvolvendo e estão desenvolvendo esse trabalho de massoterapia na região, né? E é uma benção, eu digo assim, é uma honra. E quando a gente faz com amor e com gratidão, né, tudo flui de forma E eu legal. acho que para você poder passar para os outros, para poder fazer outros alunos, né, que nem tu disse, eu acho que deve dar uma sensação de gratidão também, né? É isso que é interessante, né? E aí quando você compreende o ser humano como um todo, né, você vai percebendo que às vezes a dor de uma pessoa é simples. Mas às vezes a mesma pessoa vem com a mesma queixa, para outra pessoa já é um monstro. Né? Vai do olhar de cada um, vai do sentir de cada um. Cada um sente de uma forma diferente, né? Exatamente. Então, assim, às vezes o emocional tá explodindo. E aí a pessoa sai de lá depois como um gatinho. Tipo, chega um leão, sai de lá como um gatinho. Ou seja, a conexão volta novamente a dizer aquilo, a conexão com a sua própria essência, né? Com a sua tranquilidade, com o seu eu, né? E aí percebe que dentro de você existe uma divindade, existe uma relação com Deus. Como eu sempre digo, Deus é quem? Não é uma imagem, enfim, é o teu eu, né? Então, assim, quando você se conecta com você mesmo, a leveza acontece, a harmonia acontece, a cura acontece, né? As boas relações acontecem, porque é a energia que vai expandir. O autocuidado acontece também, E o autocuidado né? acontece. Né? Marta, muito obrigada pela tua presença aqui mais uma vez. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer a importância, Esperamos né, que sim, né? de procurar um bom profissional para te ajudar, não só fisicamente, mas mentalmente. Com certeza. Né? Que eu acho que hoje em dia é muito importante a gente tratar a mente né? Também, né? E eu coloco sempre os nossos microfones aqui à disposição. Eu que agradeço por essa oportunidade. Queria dizer, se tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo.
Então, que toda pessoa procure, assim, ó, se conhecer, né? Procure viver de forma mais leve, de forma mais sorridente, de forma mais harmoniosa, porque a vida é breve, né? E do que a gente leva dessa vida? Não são aquela questão, assim, muitas vezes a gente tá correndo atrás de querer acumular, 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 Uhum. né? Ter, ter, ter. E quando a gente morre, a gente não leva nada É, disso. a Eu gente até não agora leva não vi nada nenhum físico, né? caixão com gavetas e também não vi nenhum É. caixão depois, né, trazendo atrás Uhum. né, o caminhão carregado de coisas, né? Mas assim, ó, na sua essência, brincando, tirando essa brincadeira à parte, assim, viver com leveza, com dignidade, com gratidão, com amorosidade, né? Então, quando você faz isso, é, é uma bênção divina que habita no teu ser e, consequentemente, expande essa energia para todos, né? Então, só agradecer por essa oportunidade, obrigada. E aqui estamos, quando precisar, né? Obrigada pela presença. Obrigada.